Olá, eu me chamo Helenivaldo, eu tenho 31 anos. E minha primeira envolvimento com a matemática, felizmente, foi dentro de uma sala de aula, né? Não tive esse estímulo dentro da minha casa, né? O primeiro envolvimento com a matemática foi na minha recordação, uma coisa pequena, por causa de um caderno que eu guardo ainda, na primeira semana de aula, que a professora falou, vamos hoje aprender matemática. E a gente ficou assim, nossa, o que é isso? Ainda me recorda essas pequenas lembranças. Vamos aprender hoje contar de 1 a 10. E a gente ela foi estimulando e a gente foi aprendendo, vamos contar nos dedos. E aqui é quanto? A gente falava a ver a gente não se recordava e ela já ia ensinando, né? E ainda guardo esse caderno aqui, que foi da primeira série, meu primeiro envolvimento com a matemática, né? Primeiro estímulo com a matemática, ver como era a matemática. E ainda trago ainda o meu primeiro livro de matemática, né? Da primeira série, que é Eu Gosto de Matemática, de Célia Passos e Zeneide Silva. Que, né, tem uma recordação muito boa, ele está um pouco acabado. Lá como se ensinava você somar, multiplicar, dividir, subtrair. Então é um livro muito bom que hoje realmente não se encontra na sala de aula. Né? A gente vê uma matemática uns livros mais resumidos, com menos coisas, principalmente nas escolas públicas, que eu percebo isso. Mas, tirando essa parte, então através da sala de aula, foi que onde eu tive esse primeiro contato com a matemática. Na época não tinha tabuada, que a gente, né, se tinha, a gente não tinha essa recordação de tela dentro da sala de aula como hoje temos. Mas a gente aprendeu a multiplicar, a professora colocava lá a tabuada, 10 vezes 1, 10 vezes 2, e daí a gente foi tendo essa aprendizagem, esse envolvimento com a matemática. Ainda me lembro ainda que a gente não tinha brinquedos lúdicos, né, que envolvam a matemática, mas a professora trazia ainda umas pedras que era bastante importante e a gente dividia, depois a gente fazia a contagem dela com a matemática, caroços de milho, ainda me recordo ainda esse pouquinho ainda. Então foi daí que eu, né, comecei a aprender a matemática, conhecer o que era a matemática. Né? Percebemos hoje, né, que, né, com um pouco de dificuldade com a matemática ainda, mas ao longo do tempo que fomos passando, eu fui aprendendo e gostando da matemática. Né? E desde a primeira série até a oitava série, era uma matemática muito assim boa da gente estudar. E o meu envolvimento com ela era muito bom, ainda guardo ainda as provas, alguns livros de matemática que vêm desde o ensino fundamental 1 e 2. É a minha recordação para me lembrar algumas provas, mas infelizmente, quando cheguei no primeiro ano, esse gosto pela matemática eu acabei perdendo, porque a matemática do ensino médio, ela é uma matemática assim que ela é importante em grande parte, em outras não. Então, assim, eu percebi para mim, em uma parte, que a matemática não tinha valor. Eu senti essa dificuldade. Terminei o ensino médio com grande dificuldade na matemática, mas, né, a gente tem que se aprimorar junto com ela. Então, o que eu espero da disciplina Fundamentos e Metodologia da Matemática é que esse gosto volte pela matemática, especialmente para ensinar na educação infantil e no ensino fundamental, e que as recordações boas que eu vivi eu possa trazer para meus alunos, né? Um dia que se alcançar a minha profissão de professor, chegar lá, alcançar e, né, trazer essa grande recordação que hoje, infelizmente, né, um pouco diferente que a matemática é ensinada para as crianças. Mas na minha época ainda, para mim era excelente a forma como vinha a matemática
para aprender, né, dentro da sala de aula. Então, essa é a minha experiência que eu tive, né, um pouco assim, estimulação da matemática foi dessa forma.